Olá, irmãos. Bom, como todos sabem, todas as quintas-feiras nós fazemos a reunião do Pinga Fogo, perguntas e respostas. E a última quinta-feira nós tivemos um problema na conexão que acabou caindo por 2 vezes, até que caiu e eu não consegui retornar devido à tempestade que deu aqui. Então eu recolhi todas as questões que foram feitas naquela ocasião, quinta-feira, dia 26 de novembro, e estou fazendo esse vídeo para as respostas, para que vocês tenham a resposta a todas as perguntas que foram feitas naquela ocasião. Tá? Então nós vamos iniciar agora. João, o que você nos diz a respeito de que não haverá mais necessidade de trabalhos mediúnicos? Eu sempre discordo a respeito disso no grupo de trabalho, pois existem espíritos bem atrasados ainda e necessitam do choque anímico. Bom, em relação a essa questão, a gente precisa primeiro analisar qual a função da reunião mediúnica, né? A reunião mediúnica tem como função principal o auxílio aos espíritos desencarnados, em primeiro momento, e por consequência aos espíritos encarnados que eventualmente estejam passando por processos obsessivos. Então, como se dá? O espírito vem à reunião mediúnica e através do choque anímico, ou seja, o contato do perispírito do espírito comunicante com o perispírito do médium, há esse chamado choque anímico, que auxilia o espírito a compreender determinadas coisas e facilitado pelo dialogador, que nós erradamente chamamos no meio espírita de doutrinador, ele acaba compreendendo a sua situação e seguindo o caminho indicado pelos amigos espirituais. Seja na condição de doentes propriamente ditos, que é a reunião de assistência aos doentes espirituais, ou na reunião mediúnica de assistência aos espíritos endurecidos no mal, que é a reunião de desobsessão. Então, o que ocorrerá no futuro, devido a esse processo de transição planetária que todos nós estamos passando, é que esses espíritos endurecidos no mal, eles já não terão mais possibilidade de reencarnar na Terra. Quando desencarnarem, não voltarão mais para cá. Então, ao longo de um determinado período, que faz parte desse período de transição, o planeta já não terá mais espíritos endurecidos no mal. E, por consequência, não terá aquilo que dentro do meio espírita nós convencionamos chamar de umbral, processos obsessivos. Né? Então, de início, a reunião mediúnica de desobsessão perderia a finalidade, pois não teríamos mais esse tipo de espírito aqui no planeta. No entanto, em relação aos espíritos doentes, outra informação que nos vem pela espiritualidade superior é que, nesse período de transição, a mediunidade tomará um outro caráter. A mediunidade fará parte inerente dos nossos sentidos, como hoje temos a visão, a audição, o tato, o paladar e etc. Então, nós teremos um contato muito mais amplo e direto com os espíritos amigos e os espíritos necessitados. Então, acredito pessoalmente que a reunião mediúnica não desaparecerá, mas será modificada na sua estrutura e na sua finalidade. Porque daí o trabalho mediúnico e os médiuns terão uma finalidade muito mais ampla que simplesmente orientar esses espíritos via mediúnica. Acredito pessoalmente que nós teremos na condição de médiuns espíritos
que terão uma facilidade muito maior de intercâmbio com esses espíritos desencarnados e, portanto, uma facilidade muito mais ampla e muito mais incisiva de auxílio a esses nossos irmãos. Se Jesus, após a sua morte, apareceu aos apóstolos e em vários outros momentos em espírito materializado e não em corpo, por que seu corpo não foi encontrado no túmulo? Bom, quando os evangelhos narram sobre a ressurreição de Jesus, em realidade a doutrina espírita nos fala que ele ressurgiu em espírito materializado, o que é perfeitamente normal e natural e explicado no Livro dos Espíritos por Allan Kardec, na mediunidade dita de efeitos físicos, onde o espírito pode se materializar perfeitamente e ser palpável, né? Mas por que o seu corpo desapareceu? E aí a gente precisa anotar alguns pontos. Primeiramente, os fariseus e os sacerdotes do Sinédrio, como Jesus havia se autoproclamado o Messias, eles queriam que o corpo fosse retirado da tumba ou do sepulcro, arrancassem-lhe a cabeça do corpo e pendurassem a cabeça na porta de entrada da cidade de Jerusalém, para que todos vissem que Jesus não era o Filho de Deus, não era o Messias esperado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como nós ainda temos uma vinculação muito forte em relação às ditas relíquias e às coisas ditas santas, aí é só nós vermos, por exemplo, as guerras santas, as cruzadas, que foram guerras travadas pela posse da terra santa, entre aspas. E até hoje nós cultuamos relíquias de santos e santas, ou seja, pedaços de osso. Por exemplo, nós poderíamos imaginar qual seria as consequências se a humanidade ainda tivesse o corpo de Jesus. Quantas guerras, quanta discórdia, quanto ódio teria em relação à disputa de quem realmente teria posse do corpo de Jesus. Então Jesus, prevendo isso, desaparece com o seu corpo físico, que pode ter ocorrido de duas situações diferentes. Aquela mediunidade, que é estudada por Kardec também no Livro dos Médiuns, a mediunidade de transporte ou transferência, em que o corpo pode ter sido transferido para um outro local, inacessível à época, a quem quer que seja, e ali ocorreu o natural processo de decomposição do corpo, como qualquer um de nós. Ou o corpo pode ter sido desintegrado, ou seja, Jesus, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, o espírito mais puro e perfeito que pisou a terra, que tinha total controle sobre a matéria, pois tinha total controle e manipulação sobre o fluido cósmico universal, a base de toda a matéria que existe, da mesma forma que ele tinha condições de manipular a matéria, ele naturalmente poderia ter desintegrado os átomos ou as moléculas que formavam o corpo. E aí o corpo simplesmente desaparece. Mas esse é o motivo. Estamos aqui na Terra por um propósito. Pode acontecer da gente mudar esse propósito? Se sim, qual a consequência? Sim, todos nós temos um propósito ou uma missão, né, na Terra. E essa missão, esse propósito é delineado, é estudado e preparado por nós próprios
e pelos nossos mentores espirituais antes do processo reencarnatório, o que nos gera aquilo que chamamos de plano reencarnatório. Então, cada um de nós vem com um propósito, que, em linhas gerais e resumindo, é sair da Terra melhores moralmente do que quando aqui chegamos. Então, desse ponto de vista, nós precisamos analisar que nós, através do livre-arbítrio, podemos modificar esse propósito, tanto para o bem quanto para o mal. Podemos tanto trabalhar mais ainda do que nos propomos no mundo espiritual, ou não fazer nada daquilo que programamos. E a consequência natural é, se fizermos além das nossas necessidades, receberemos além daquilo que nos propomos fazer. E se não fizermos nada, a consequência natural é uma nova encarnação, acrescida naturalmente das consequências negativas da nossa falta de perseverança no propósito anteriormente firmado com os espíritos superiores. A reencarnação demora muito? Bom, a pergunta é meio vaga, mas vamos tentar analisar no seguinte sentido. O processo da reencarnação é muito demorado? Não. Nós sabemos, através de André Luiz, particularmente no livro Missionários da Luz, que o processo de encarnação se inicia com o pedido do espírito para reencarnar. Esse pedido é analisado e, a partir daí, ele adentra. Em cada colônia tem um, que é o Ministério da Reencarnação, onde é preparado, juntamente a ele e aos amigos espirituais, um plano de reencarnação, o plano reencarnatório, que dará conta das suas necessidades kármicas, ou seja, de reparar os equívocos que ele tenha cometido em existências anteriores. E a partir daí, há todo o processo de ligação do espírito ao novo corpo, através da ligação com o óvulo, o processo gestacional, o nascimento da criança, e a partir daí os laços que unem o perispírito ao corpo físico vão se atando cada vez mais, até que o processo reencarnatório propriamente dito se complete por volta dos 6 a 7 anos de idade da criança, né? Então esse processo todo leva um tempo razoavelmente curto para ser feito, mas isso, mais uma vez, leva em consideração o fator individual, da necessidade de cada um e da complexidade do plano encarnatório de cada um. O que é mais difícil ao espírito, reencarnar ou desencarnar? Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, se morrer dói. E ele nos fala que todo o processo de desencarnação é vinculado a um processo de sono, de apagar, de desmaiar. Ele apaga no mundo físico, no corpo, e acorda no mundo espiritual, fora do corpo. E o processo de encarnação também. Ele adormece no mundo espiritual e acorda no mundo físico, dentro do corpo. Então, em ambos os casos, o processo é inconsciente. O espírito não percebe essa transição, excetuando-se apenas os casos de espíritos altamente evoluídos que mantêm a total lucidez tanto no processo de encarnação quanto de desencarnação. Então, é irrelevante. Tanto o processo de encarnação quanto desencarnação é inconsciente para o espírito, portanto, não há muita diferença. Há momentos que não sabemos por que estamos encarnados. Qual seria a nossa missão na vida atual? Realmente, quando retornamos à Terra, nós temos o véu do esquecimento que nos cobre a lembrança, para que possamos estar mais livres dos complexos de culpa,
das vinculações de vidas anteriores, para podermos transformar nessa existência o ódio em amor, o mal que fizemos em bem que podemos fazer. Então, nós muitas vezes nos perdemos na direção do caminho que deveremos seguir nessa encarnação. Mas aí nos cabe a lição imortal de Jesus: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Essa é a máxima ideal para que possamos alcançar a trilha correta nessa atual encarnação. Meu filho desencarnou tem 5 meses. Foi assassinado aos 21 anos. Por que tão jovem? Rezo todas as noites por ele. Está certo, João? Bom, minha irmã, primeiramente nos solidarizamos com a sua dor, com a sua saudade. Mas nós, pela doutrina espírita, analisamos que todo o processo de encarnação é devidamente planejado no mundo espiritual. Portanto, excetuando-se o suicídio, todas as mortes são previstas pela espiritualidade. Seu filhinho tinha uma missão na Terra, e para essa missão ele recebeu 21 anos de tempo para cumpri-la. Cumprida essa missão, ele retorna à pátria espiritual. Mas por que dessa forma tão trágica? Através das nossas existências, nós cometemos equívocos, como é natural. Isso gera consequências. E muitas vezes, para nos alimpar a nossa consciência dessas dificuldades, pedimos na atual existência que possamos sair da vida física após cumprida a nossa tarefa de forma trágica, que foi no caso do seu filhinho um assassinato, mas poderia ser um acidente, poderia ser um trauma ou algo do gênero. Então, tenhamos a certeza de que ele cumpriu a sua tarefa e nessa desencarnação trágica, ele se libertou de algumas marcas da sua consciência que ele trazia de vidas anteriores e que lhe doíam muito a alma. E agora, liberto disso tudo, ele pode, enfim, retornar muitas vezes ao seio da sua própria família, eventualmente até num processo de reencarnação, para que agora, livre dessas marcas, possa viver plenamente com vocês. Os animais como nós vêm com propósitos. Meu cachorrinho veio com missão comigo? Todos os animais, como todos nós, estamos ligados à mesma linha de evolução. Nós um dia passamos pelo reino animal, como os animais um dia passarão pelo reino humano. Então, os animais também têm um propósito na Terra, propósito de evoluir, propósito de passar por experiências que darão ao seu princípio inteligente, nome dado por Kardec ao espírito quando ainda não atingiu a fase humana, bagagem suficiente de experiências para que possa evoluir. E uma dessas experiências é o processo que ele tem de missão, entre aspas, com o seu dono ou dona, através do processo de amparo, de carinho, de afeição que os animaizinhos nos dão. Então, sim, ele tem uma missão contigo. Na visão espírita, qual o motivo para tão grande desigualdade social? O próprio Kardec coloca essa questão ao espírito de verdade. Por que tanta desigualdade social? E aí essa resposta do espírito de verdade vem em duas vertentes, em dois âmbitos. A primeira, nós, na Terra, e como no mundo espiritual, espíritos, temos a mais variada gama de experiências próprias, de evolução. Cada qual está num degrau evolutivo, tanto intelectual quanto moral, diferente.
Então, mesmo que se nivelasse as oportunidades na Terra e o patrimônio material na Terra entre todos igualmente, isso não duraria muito tempo, porque em breve tempo as desigualdades de experiência e de aproveitamento moral e intelectual fariam com que essa igualdade de matéria, de dinheiro, de patrimônio, logo se desnivelasse novamente, em virtude da capacidade individual de cada um, seja intelectual, seja moral. Então, dessa forma, a desigualdade social existe como consequência natural das dificuldades humanas. Nem todo mundo lida bem com o dinheiro, né? Tanto para o bem quanto para o mal. O que faz Chico Xavier dizer que se os ricos do mundo dessem do seu supérfluo, não existiria mais fome no mundo, né? Explique. Por que o pedófilo realmente consegue trabalhar com criança? O ganancioso tem acesso fácil ao dinheiro. Tenho a impressão que a vida colabora para essas situações. De alguma forma, entre aspas, colabora. Por quê? Lembremos do plano encarnatório. O indivíduo não vem à Terra para errar, ele vem à Terra para reparar. Ele só reencarna quando ele se arrepende do mal que ele fez em outras encarnações. E aí ele prepara todo um plano reencarnatório para reparar o mal que ele fez. Então ele sempre vai reparar na área onde ele errou. Se a pessoa errar na relação com o dinheiro, ele vai vir com problemas e oportunidades nessa área. Se ele errou na área da saúde, ele vai vir com problemas na área de saúde. Se ele errou na área de relacionamentos, ele virá com problemas na área de relacionamentos. Porque é aí que ele terá a oportunidade de provar não só a Deus, mas provar a si mesmo a sua força de renovação em mudar, o seu sincero propósito de mudar. Então, muitas vezes vamos utilizar o exemplo da pessoa que rouba. Ela traz consigo a necessidade de mudar isso na sua personalidade e pede oportunidades para reparar nessa área. No entanto, quando encarnamos, trazemos conosco as tendências do passado, que devem ser combatidas não apenas pela nossa força de vontade e livre-arbítrio, mas também pela educação que os nossos pais deverão nos dar na primeira infância, para que possamos ter forças de lutar contra as nossas tendências negativas e nos tornarmos pessoas melhores. Mas o que ocorre, muitas vezes, é que, muitas ocasiões, ou não temos esse apoio da educação infantil, ou, através do nosso livre-arbítrio, optamos por continuar a ceder por esses impulsos negativos e caímos novamente na tentação, no caso do roubo, ou da pedofilia, ou etc. Agora, as vítimas dessas pessoas, em realidade, não são vítimas, porque em realidade, se passam por essa condição, Deus é justo e só permite que isso ocorra porque eles também estão incursos na lei de causa e efeito. Portanto, aqueles que passam por problemas, eles só o passam por necessidade de evolução. E aí, dessa forma, essas pessoas que caem em tentação, elas não prejudicam pessoas que não tenham que passar por esse tipo de experiência. Isso não quer dizer que eles reencarnam com esse propósito. Não. Eles reencarnam com o propósito de evoluir. Mas como dizia Jesus, na Terra
é necessário que tenha o escândalo. Ou seja, é necessário ainda que haja o mal, porque o mal é consequência das nossas próprias atitudes. Mas ai daquele por quem vem o escândalo, ai daquele por quem vem o mal, ai daquele que pratica o mal contra o próximo, porque sofrerá as próprias consequências desse mal. João, aqui em Itaí, minha vizinha de frente e do lado desencarnaram nesse acidente que teve em Itaguaí. Foram 2 das 39 vítimas da cidade. A cidade está triste. João, estaria escrito que todos nós itaienses passaríamos por essa dor? Estaria no plano reencarnatório nosso? Em realidade, aqui nós vamos comentar um fato que ocorreu na nossa região. Então, aqueles que não são da nossa região provavelmente não tenham tido acesso a essa informação. Semana passada ocorreu um acidente entre um ônibus e um caminhão e mais de 40 pessoas foram vítimas, né? Desencarnaram. Então foi uma grande tragédia, não só em Itaí, Itaquarituba, Itaguaí, mas também em toda a região nossa aqui, né? Então a nossa irmã pergunta a respeito do resgate coletivo da cidade. Toda cidade é um corpo coletivo, né? E da mesma forma que um indivíduo, um espírito, tem as suas tendências e tem as suas necessidades kármicas, uma cidade, um estado, um país também as tem. Então, naturalmente, pelas leis divinas, que são perfeitas, a cidade só passou por isso por necessidade dela em conjunto, coletivamente evoluir, né? Porque a dor, de alguma forma, é um processo, é uma ferramenta de evolução. Então, sim, se nós podemos considerar de alguma forma, esse processo de dificuldade foi sim um resgate coletivo para a cidade de Itaí. João, devido ao acidente de Itaguaí, eu gostaria muito que analisasse sobre desencarnes coletivos. Bom, como nós analisamos esse acidente ocorrido semana passada, com mais de 40 desencarnes, é sim um resgate coletivo, né? E o que é um resgate coletivo? Como nós comentamos há pouco, cada um de nós traz um patrimônio do passado, uma necessidade de reparação diante da nossa própria consciência culpada, de equívocos que possamos ter cometido em vidas anteriores. Então, a partir daí, preparamos um plano reencarnatório que nos dê condições e oportunidades para reparar, para redimir e para limpar da nossa consciência essa culpa. Então, muitas vezes, as pessoas pedem para desencarnar de uma forma trágica, seja através de um acidente, seja através de um afogamento, seja através de algum problema que traga de uma forma trágica a ela o desencarne. Isso fruto de uma ação infeliz do passado, que ela, na sua consciência, ainda não se perdoou e faz com que ela opte por sair da vida de uma forma trágica. Mas aí nós ficamos imaginando, então o acidente ocorreu com todas essas pessoas, porque todas elas tinham que passar por isso? Sim, porque se apenas uma delas não tivesse passado sem a necessidade, Deus seria injusto. Então, se reúnem espíritos com a mesma necessidade kármica para que juntos resgatem e se libertem. Sei que esses desastres fisicamente são uma tragédia. No entanto, espiritualmente são uma bênção de redenção, porque eles finalmente se libertam de equívocos muitas vezes trazidos de séculos, não é? Então, dessa forma, há a necessidade de resgate. E por isso que muitas vezes, sempre que ocorre isso, nós vemos casos de pessoas que iam e por algum motivo acabaram não indo. Não tinham essa necessidade.
ou pessoas que não iam naquele dia e acabaram indo e desencarnaram. Por quê? Porque algo dentro deles, a sua própria consciência, impelia-os a ir, para que pudessem resgatar e finalmente se libertar desse equívoco. Então as mortes coletivas se dão dessa forma. Ah, mas o acidente foi preparado pela espiritualidade por causa disso? Não. Iria ocorrer o acidente, seja por um problema mecânico, seja por um problema do indivíduo, do motorista. E diante disso, a espiritualidade superior prepara esses indivíduos com essa necessidade para que passem pelo processo de resgate. Naturalmente, que se isso foi fruto da culpa, ou seja, imprudência, negligência ou imperícia do motorista, naturalmente que o motorista terá a sua parcela de responsabilidade em relação a isso. Mas isso não quer dizer que os espíritos que desencarnaram nessa ocasião... Só um instante, meus irmãos, está passando um caminhão aqui, para que não façamos muito barulho. Isso não quer dizer que não iria ocorrer. Iria ocorrer de uma forma ou outra. Mas ele, a partir daí, conforme eu comentei na questão anterior, há necessidade que venha um escândalo, mas ai daquele que venha um escândalo, a partir do momento que ele agiu com imprudência, imperícia ou negligência, ele assume uma parcela dessa responsabilidade, mas terá a ocasião de repará-la, porque é a infinita misericórdia de Deus em relação a nós. Então o processo de desencarne coletivo, ele é fisicamente uma tragédia, mas espiritualmente um ponto de libertação, não só para aqueles que resgataram, mas também para os familiares que passam por essa dor e que são convocados a fortalecer a fé e a perseverança em Deus para seguir adiante e evoluir cada vez mais, uma vez que a vida nos traz as experiências que mais necessitamos para alcançar a redenção. Tá certo? Então terminamos assim todas as questões. Agradeço a paciência, o carinho e postarei agora esse vídeo nas nossas redes sociais. Muito obrigado.